Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da Reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirarem-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. O Desejar de Todas as Nações, página 332. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Hoje trouxemos mais um assunto de investigação, mais um assunto de curta análise, mais um assunto de alcance a todos que professam a verdade presente, a todos que professam a segunda vinda do Messias e a todos que professam fazer reformas. O tema hoje para a nossa análise chama-se Falsos Reformadores, a mão direita de Satanás. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. A maioria das pessoas que têm feito a reforma de saúde têm feito por egoísmo, não por altruísmo e condicional amor ao eterno. Eis a razão pela qual nós temos estado a registrar e a ver e a confirmar várias reformas que começam da verdade para o erro. Então, hoje trouxemos mais um tema de suma importância, mais um tema para o nosso preparo. Por quê? Porque hoje, se nós viajarmos em qualquer província, país ou local, existem muitos ministérios e muitas igrejas que professam fazer reformas, professam desligar-se da igreja apostatada. Então, nesse contexto, nós trouxemos o assunto sobre as falsas reformas e os falsos reformadores, que na verdade constituem a mão direita de Satanás. Satanás trabalhará nesta época por meio de homens não regenerados, em igrejas e ministérios independentes que dizem fazer reformas, levando estes indivíduos a ocupar cargos de alta responsabilidade, a fim de fazer o mundo rejeitar a mensagem de reforma e levá-la a tornar-se num verdadeiro fracasso e vergonha para o mundo. MFP, página 397. Por que Satanás está trabalhando neste tempo com as falsas reformas, os falsos reformadores, e como é que essa obra está a alcançar sucesso absoluto? Por exemplo, nós temos conhecemos ministérios de pessoas que abandonaram uma determinada igreja, uma determinada organização, vivem a vida a criticar a organização, a expor a organização, mas infelizmente eles repetem o mesmo trabalho da organização. O que é que significa reforma? Reforma significa reorganização, mudança de hábitos e costumes, mudança de pensamento, mudança de paradigma, mudança de estilo de vida, mudança de zona, mudança até mesmo de instituição e método de ensino. Reforma significa abandono de todos os erros do papado. Reforma significa abandono de todos os erros antibíblicos, principalmente de conduta, de caráter e de fé. Esse é o verdadeiro significado da reforma. Não pode haver reforma sem a verdadeira purificação da alma. Ellen White, no passado, antes dela ter visões, principalmente sobre muitas outras questões sobre o mundo, ela teve uma visão onde Deus lhe mostrou várias reformas, Deus lhe ilustrou vários indivíduos que professavam fazer reformas, e ela, na verdade, viu que essas reformas não teriam sucesso. Vamos ler, Primeiros Escritos, página 45. Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram apresentadas não eram do erro para a verdade, mas sim da verdade para o erro. Primeiros Escritos, nas suas mais elevadas páginas 45. Por que as reformas hoje não são do erro para a verdade, mas sim da verdade para o erro? Primeiro, tu tens uma instituição religiosa que propaga-se, gaba-se
fazer reforma, mas infelizmente quer numa trindade, uma divindade de 3 pessoas que não existe dentro da Bíblia, batiza em nome de uma trindade, não existe no contexto de interpretação bíblica, também não existe. Diz fazer reforma de saúde, não tem nenhuma instituição de saúde, não tem nenhum restaurante, nenhum centro de instrução para a culinária vegetariana para os seus membros e para seus vizinhos e simpatizantes. Agora eu pergunto, como é que você vai fazer uma reforma não tendo um local para instruir as pessoas a respeito da culinária vegetariana? Como é que você vai fazer uma reforma não tendo um local a respeito para instruir as pessoas a respeito da medicina natural? Como é que você vai fazer uma reforma não tendo um local para ensinar as pessoas como substituir a carne, com que substituir e como substituir, por que substituir? Na verdade, essa é uma reforma do erro, da verdade para o erro, não do erro para a verdade. Sem falar das doutrinas antibíblicas, uma divindade de 3 pessoas, um conceito de batismo em nome de 3 pessoas, sem falar de outras doutrinas supérfluas que aí se propagam. Vamos viajar mais um bocadinho. Testemunhos Soletos, volume 2, nas suas mais elevadas páginas 33 e 36. Aqui eu leio dizendo: muitos desses reformadores, ao invés de trabalharem segundo as diretrizes de Cristo, perdem tempo com teorias e fábulas mundanas. Professam a verdade, mas não a praticam. Com isso, se entregam inconscientemente para as mãos de Satanás. Então, nós estamos a ver uma falsa reforma em forma de igreja, uma falsa reforma em forma de ministérios. Como identificar a falsa reforma em forma de igreja e a falsa reforma em forma de ministérios? Primeiro, Apocalipse 3:1. Tem nome de que vivem, mas estão mortos. Segundo, suas igrejas reina a inveja, a confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago capítulo 3, versículo 16. Terceiro, sempre aprendem, mas nunca chegam a pleno conhecimento da verdade. Quarto, têm uma fé morta e sem obras, pois sabem fazer o bem e não fazem. Então, nós vemos aqui mais outro sinal. Creem num Deus de 3 pessoas distintas e coeternas. Entre parênteses, na verdade que é verdadeiramente uma trindade. Batizam em nome de uma trindade. São fofoqueiros, intolerantes, vendem a mensagem de saúde, apanham picas e vacinas, consomem drogas, comprimidos, consomem alimentos e bebidas industrializadas. Outro ponto, não tem um projeto de medicina natural para a igreja, nem de culinária vegetariana. Usam a igreja para alcançar seus próprios interesses, subornam, corrompem para comprar certificados de vários tipos. Amam ir na mídia e serem chamados de doutores, mesmo sendo analfabetos acadêmicos, sociais e funcionais. São combatentes, desequilibrados, fanáticos, transgressores do sábado, nas várias vertentes. Então, hoje as reformas a ser feita, a reforma hoje é mais individual do que coletiva. A reforma não está centrada num ministério, numa igreja. A reforma é uma atitude pessoal em que você vai a Cristo, lê as orientações de Cristo por meio da Bíblia, do Espírito de Profecia, aprende como substituir a carne, como substituir todos os alimentos tóxicos, e você vai fazendo uma vida de reforma. Reforma significa mudança de paradigmas, maus hábitos e costumes. Reforma significa vitória sobre o pecado. Reforma significa mudança de ambientes pecaminosos. Quando uma reforma não é baseada na mudança de caráter, de conduta e de maus hábitos, essa reforma literalmente não existe. E eis a razão pela qual as pessoas hoje, as instituições e ministérios, ao invés de perderem tempo em fazer grandes reformas,
Porque aquele que não reformar a sua vida, aquele que não vencer o pecado por amor a Cristo, seguindo as orientações de Cristo, infelizmente esse indivíduo não será selado. E por não ser selado, é um falso reformador à mão direita de Satanás. Então, agora eu pergunto, como você vai abrir um ministério não sabendo culinária vegetariana, nem medicina natural? Primeiro, você tem uma igreja que saiu dentro do Adventismo há séculos, criou a sua própria igreja e até agora tem repetido os erros da igreja adventista. Depois você tem ministérios trinitarianos e antitrinitarianos que professam que a igreja caiu, que a igreja é babilônica, que a igreja é pagã, etc, etc. Saem, criam outros ministérios e pequenos grupos, mas infelizmente fundam ministérios, fundam pequenos grupos, não sabem nada de culinária vegetariana, não sabem nada de medicina natural, não conseguem instruir o povo como substituir a carne, não conseguem instruir o povo como se curar de doenças à base de plantas naturais, à base de tratamentos naturais. Não têm experiência de obra médico-missionária, mas mesmo assim fundam ministérios. Isso é uma aberração. Tu não podes sair da igreja, fundar um ministério, enquanto não estás preparado este tempo para instruir as pessoas como vão se curar à base de medicina natural e como vão substituir a carne à base de alimentos saudáveis. É um fracasso esse tipo de reforma. Tu podes fundar um ministério, não há de prosperar. Eis a razão pela qual nós estamos a ver indivíduos que começaram bem no Adventismo, hoje se aliaram aos trinitarianos, uns até voltaram para a igreja, outros continuam aí a fazer papel de Tobias e Sambalates. Alguns deles até eu tive que expô-los no mundo inteiro. Vocês sabem quem são? Eu tive que expor os falsos reformadores no mundo inteiro, na igreja, nos ministérios, em função da obra satânica que eles fazem. Porque eles estão crus no conhecimento, estão crus no preparo, estão crus na capacidade, mas mesmo assim não aceitam advertência, não aceitam repreensão, ainda por cima perseguem, diabolizam e difamam a imagem de quem lhes repreende. Então eis a razão pela qual eu pessoalmente, há um tempo atrás, eu vim aqui ao público, expus esses falsos reformadores do mundo inteiro. Então essa é a obra a ser feita. É uma aventura você fundar um ministério, uma igreja ou um ministério, você não ter conhecimento sobre medicina natural, nem sequer sobre culinária vegetariana. Vais instruir como o povo. Deus não quer aventureiros no adventismo que não sabem nada sobre a verdade presente, que não sabem nada sobre a obra médico-missionária. Deus quer pessoas capacitadas. E para haver capacidade tem que haver humildade. Na falta de capacidade e preparo, tornam-se transgressores do sábado. Orientam o povo a comer peixe. São transgressores das leis de saúde. Desasseados no vestir e na aparência pessoal. Tornam-se invejosos, cheios de ódio, inimigos, silenciosos, irreverentes. Vivem um jugo desigual nos seus casamentos. São hipócritas e dissimulados e fofoqueiros e caluniadores. Grande parte desses indivíduos que saíram da igreja, fundaram ministérios, que são os verdadeiros falsos reformadores à mão direita de Satanás, a maior parte deles vivem num jugo desigual. Como é que você vai me dizer que você é reformador se você vive com uma mulher que come carne, vive com uma mulher que profana o sábado, vive com uma mulher que usa postiços, vive com uma mulher que mal sabe se vestir, usa roupas apertadas, roupas chamativas, etc. Como é que você vai me dizer que você é reformador, dormindo todos os dias com uma comedora de carne? Dormindo todos os dias com alguém que faz do seu organismo sepultura de animais e peixes mortos. E vais me dizer que você é reformador? Não, você não é reformador, você é um aventureiro. E eis a razão pela qual esses ministérios todos estão cheios de aventureiros.
Aventureiros que acham-se que estão preparados para evangelizar, para repreender e para bombardear a Igreja Adventista de sétimo dia. Na verdade, as igrejas estão erradas. Os ministérios, a maioria, estão errados. A Bíblia está certa. Por que a Bíblia está certa? Porque grande parte das pessoas que aderem às igrejas e ministérios, elas estão focadas no seu egoísmo, nos seus interesses pessoais. Não estão focadas em mudanças de hábitos e costumes. Não estão focadas em vitória sobre o pecado. E eis a razão pela qual temos muitos aventureiros nas igrejas e ministérios que se acham que são reformadores. Agem como destruidores procurando arruinar os que não se harmonizam com eles. Usam púlpitos para atacar. Caluniam e difamam os outros. E usam todos os meios carnais e tornam-se a mão direita de Satanás. TVSS, página 151. Em vez de dedicarem tempo ao preparo de um povo capaz de ser selado e pronto para rejeitar a marca da besta, tornam-se os maiores inimigos de seus irmãos. Testemunho Soleto, página 37. Não possuem senso de honra e integridade. Passam por alto os pontos de salvação e perdem tempo com teorias e fábulas. Obreiros Evangélicos, página 313. A maior falta que podemos encontrar na reforma é que os reformadores pararam de reformar. Tivessem os reformadores prosseguidos e avançados até terem deixado todo o vestígio do papado para trás, como a Trindade, a guarda do domingo, as igrejas hoje estariam livres de todos os erros antibíblicos. Review and the Herald, 12 de agosto de 1854. Satanás trabalhará nesta época incessantemente por meio de falsos reformadores desequilibrados, de espírito e caráter, a fim de arruinar e tornar a verdade presente uma maldição. TISS, página 114. Então, nós hoje estamos a ver uma obra péssima, uma obra mal feita, um caminho deturpado, um caminho demolido. Por quê? Por causa dos falsos reformadores à mão direita de Satanás. De um lado estão aqueles que prenderam a sua reforma em apenas não comer carne e ir à igreja todos os sábados. Pararam no não comer carne, não tem nada, nenhuma instituição, nenhum restaurante, nenhuma clínica, nenhum centro de formação de culinária vegetariana e naturopatia para ensinar o povo. Do outro lado estão os ministérios de pessoas que não sabem nada sobre medicina natural, não sabem nada sobre culinária vegetariana, não sabem nada sobre a obra médico-missionária, vivem um verdadeiro julgo desigual em seus casamentos, pois vivem com mulheres que comem carne, vivem com mulheres que usam postiço, vivem com mulheres que comem peixe, vivem com mulheres que naturalmente são transgressoras das leis da saúde e do sábado. E mesmo assim ainda têm a autoridade, têm o atrevimento de criticar as igrejas. É um erro grave. Esses falsos reformadores são a mão direita de Satanás. Então, o cumprimento da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou. Ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva seródia. Mensagem excluída, volume 3, página 385. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Quem lê entenda.